Se você precisa que as portas se abram para você, repita essa oração durante 7 dias e logo após a oração você vai ouvir a palavra que foi ministrada, a pregação sobre essa oração, tá bom? Se inscreva no canal caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você acompanhar essa série de ministrações, marca aí o seu joinha, o seu gostei, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos para a oração e depois a gente ouve a palavra. Nós vamos fazer uma oração, você vai repetir essa oração comigo. E depois eu vou dar uns minutinhos para você pedir algo a Deus. Tá? Para você falar com o Senhor. Que porta você quer que Deus abra? Ou para quem é essa porta? Ele é a porta de todas as portas, irmão. Judá, Jesus. Se a gente interpreta Judá literalmente como louvor, e Jesus veio de Judá, ou seja, ele veio dos louvores. É no meio dos louvores que ele habita, no meio dos louvores que ele se entroniza, que ele está. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos adorar, para que ele venha e ele abra essa porta. E uma vez que a porta do louvor, a porta de Judá, a porta chamada Jesus se abre, todas as demais vão se abrir. Coloca a mão no seu coração, você que pode. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a porta. Senhor, eu acesso a Ti com ações de graça. Quero te dizer que Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és o único e suficiente Deus, Salvador, libertador, curador, prosperador da minha vida. E eu creio que é de Ti que tudo que eu necessito virá. Vem de Ti, Senhor. Todas as bênçãos. É por isso que eu quero Te agradecer nesse dia de hoje, pelaquilo que o Senhor fez por mim, pelaquilo que o Senhor está fazendo por mim e por mais que eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está trabalhando por mim. E quero Te agradecer por aquilo que o Senhor há de fazer pela minha vida. Jesus, eu quero agora Te dizer que Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Eu rendo agora o meu espírito, a minha alma, vontades, desejos, tudo eu rendo a Ti. Leva, Espírito Santo, a minha mente, que hoje eu aprendi que é uma porta, é um lugar que pode ser acessado por Deus ou por demônios. Leva agora a minha mente cativa em obediência a Cristo Jesus e a Sua palavra, porque eu quero que a minha mente seja renovada pela renovação do Espírito Santo. Senhor, de mente, de coração e de todo o meu ser, eu quero declarar no mundo espiritual
para que os anjos vejam, ouçam o que eu vou declarar, para que os demônios vejam e ouçam o que eu vou declarar, porque eu quero dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu preciso entrar nessa porta da cura de Betesda, da casa de misericórdia, e receber no meu corpo, na minha alma e no meu psicológico cura. Senhor, Jesus, Tu és a porta, e mesmo sem ter acessado ainda essa cura, eu declaro que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que essa misericórdia se manifeste agora na minha saúde. Senhor, mesmo vendo a vida financeira não indo, não andando, não estando como eu quero que esteja, eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu sei que o Senhor está preparando o melhor para a minha vida, porque está escrito que se crermos, comeremos o melhor dessa terra. E por mais que eu possa estar numa situação financeira complicada, difícil, eu declaro que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, eu vou entrar nessa porta da prosperidade. Jesus, essa porta também é o Senhor. Jesus, eu entro também na porta da felicidade, da alegria na minha vida amorosa. E no nome de Jesus, por mais que a minha vida amorosa não esteja como eu quero, ou como o Senhor quer que esteja, eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E essa bênção, esse milagre que eu desejo para a minha vida amorosa, vai acontecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, eu acesso agora, através da fé, desta oração, a porta da restauração da minha casa, da minha família. E por mais que as pessoas da minha casa, da minha família, não estejam como eu quero, ou como o Senhor quer que essas pessoas estejam libertas, restauradas, andando nos caminhos de Jesus, cumprindo os mandamentos. Eu sei que isso vai acontecer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo assim, eu quero declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, por mais que eu esteja passando pelo momento de tribulação,
de dificuldade, de aperto, por um período de muita incerteza, eu quero declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E é essa misericórdia que vai me alcançar agora. Jesus, recebe agora a minha oração, a minha gratidão, o meu louvor. Eu sei, eu reconheço que eu sou entre os piores dos pecadores. Talvez eu seja o pior, mas eu sei que o Senhor pode me redimir, pode mudar minha vida, pode mudar minha sorte. Eu sei que eu, pela fé, entro agora nessa porta chamada Jesus Cristo e adentro os lugares de bênção que tanto eu desejo, e eu tomo posse de tudo aquilo que eu tenho orado, planejado, projetado, trabalhado para alcançar. Eu tomo posse destas bênçãos agora. Jesus, abre as portas para que eu possa receber milagres em nome de Jesus. Amém? Você vai orar agora e a gente vai passar aí, vai pôr as mãos sobre você. E quem está na internet, no YouTube, que vai assistir posteriormente, creia que nesse momento também você vai receber aí na sua casa. É tão verdade o que eu preguei hoje, irmão. É tão verdade. Lembra da mulher cananeia? Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, não, dá bola para ela, não, vamos embora, deixa essa mulher para lá. Os discípulos, Jesus, acode ela. Não, o que eu vim fazer para esse povo? Eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de... Aí a última tentativa dessa mulher, o texto vai dizer, e ela o adorou. E depois da adoração dela, Jesus atendeu ela e, resumindo a história, fez um milagre na vida dela. Lembra do leproso? Que Jesus está descendo do monte da bem-aventurança? A Bíblia diz que ele se prostrou, adorando Jesus e dizendo, se tu podes. Ele sabia que Jesus podia. Eu sei que tu podes. Me faz ser limpo. E Jesus disse, agora, neste momento, porque depois da adoração, a porta é aberta. O milagre acontece. Eu poderia falar vários outros exemplos aqui, sobre a porta da adoração, a porta do louvor. Que é essa porta do seu coração que você tem que abrir. Você não pode se tornar um religioso não, irmão. Uma pessoa comandada, vamos orar agora, vamos fazer isso agora, tal. Eu sei que o nosso culto na igreja tem uma liturgia, a gente segue algumas coisas. Mas chega uma hora, irmão, que é você e Deus. É você e Deus. Não adianta eu ficar dando comandos, faz isso, faz aquilo outro. Se dentro do seu íntimo, dentro da sua alma, no seu coração, você não está nem aí para aquilo. Talvez o que você quer é só o resultado daquilo. Mas não quer adorar, não quer buscar, não quer fidelidade, não quer orar, não é porque é cansativo, não é porque está calor, não é porque é isso, aquilo outro, então é porque não quer milagre. Do jeito e da forma, do como você entender, eu quero que você adore.
Ah, eu estou triste. Adora. Ah, eu estou sentindo muita dor. Adora. Ah, estou sem nenhum centavo no bolso, estou com raiva, querendo mandar todo mundo para casa do Rui Chapéu. Adora, irmão. Ah, não, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Adore. Feche os seus olhos onde você está agora. Os meninos vão ajudar aqui no louvor. E você aproveite que eles vão louvar. E você adora. Diga para ele o quanto ele é bom para você. Diga para ele o que ele representa para você. Diga para ele que você é uma pessoa ruim, má, que precisa de mudar, mas que você reconhece a ele como o Senhor da sua vida, como o único e suficiente Salvador. Fala para ele: Senhor, a minha confiança está nas tuas mãos, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu não tenho mais uma saída, Senhor, a minha saída é o Senhor. Essas portas vão se abrir para você hoje. As portas estão se abrindo para você hoje. Se você entendeu o que eu preguei, seja certo disso, que a porta vai se abrir. Levanta suas mãos ao alto e diga assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Diga assim: Senhor, eu creio que a principal porta se abriu, e a partir de hoje as demais portas que eu preciso, saúde, financeiro, libertação, bênçãos na minha família, nos meus familiares, a porta do avivamento, da unção de Deus está aberta agora. Obrigado, Jesus, porque eu creio nos milagres que o Senhor está fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Senta aí 2 minutinhos, nós vamos finalizar. Mas antes, é claro, que eu quero convidar você para ofertar, para abençoar a casa do Senhor. E toda quarta-feira, irmão, nesse mês de março, nós estamos com esse tema, portas abertas. Hoje foi a segunda ministração, então nós vamos ter mais 2 ainda, tá? E uma coisa que eu não falei para vocês no começo, falo agora, que eu não tive tempo de editar o vídeo da semana passada, mas eu acredito que amanhã eu posto esse vídeo, e aí vocês que estão aqui na igreja, que querem fazer, e também não ouviu a ministração passada, vai ouvir, faz a oração, e como essa campanha é semanal, eu vou postar o vídeo e você ora a semana toda. Quando postar o outro, semana toda, até vir um outro vídeo. E assim você faz nessas 4 semanas. Que é uma forma, irmãos, de você estar conectado. Assim, sendo modesto. Foi bacana ou não foi a palavra? Deu para entender ou não deu? Então, o que a gente faz? As orações é basicamente a gente orar o que pregou. Entendeu? É orar a palavra. A gente ora dentro do entendimento do que foi pregado. Então, se você achou que foi bom essa palavra e quer ouvir novamente e até repetir as orações, é o que você vai fazer. Porque como é uma vez por semana aqui, para você ficar nos outros dias orando e deixando aquela revelação fresca. É um adicional para você, para te auxiliar na tua vida de oração. Amém? Então é isso. E quando eu posto o vídeo lá,
eu posto o contrário. Eu passo primeiro a oração e depois a pregação. Porque como você vai repetir 7 vezes, ou durante 7 dias, para você não ficar passando o vídeo para frente para chegar na oração. Tu já ouviu a palavra uma vez? Então precisa ouvir de novo. Chegou ali na oração, finalizou, passa. Então, é assim, tá? Marcelo tá ali com o QR Code e também os envelopes. Quem quiser fazer em espécie, pede o envelope, levanta sua mãozinha que ele vai lá. Ou, que Marcelo lá na frente aqui, ó. Ou lê o QR Code ali, tá bom? E eu vou orando por você. Jesus, abençoa, Deus, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que hoje está semeando no teu reino. Jesus, faz, meu Pai, com que tudo aquilo, meu Pai, que o teu filho e a tua filha, Senhor, está semeando agora no reino, que esse irmão, essa irmã, venha receber 100 vezes mais o que foi semeado. Recebe essa oferta como um sacrifício de gratidão, de louvor, de ações de graça. E multiplica na vida financeira desse meu irmão, dessa minha irmã. E que o Senhor acrescente, meu Pai, mais e mais bênçãos, mais e mais milagres na vida financeira, para que ele possa, e ela também possa, ter uma colheita de milagres, Pai. Eu abençoo esses meus irmãos e declaro toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos se pôr de pé para a gente finalizar. Irmãos, aí no fundo aí, tem uma cantina, tá? Glória a Deus, aleluias, que bênção, né, irmãos? E agora nós vamos para a segunda semana, segunda ministração. Você acabou de ouvir a oração aí, é a oração que você vai pegar ela e repetir durante 7 dias, né? E todas as ministrações que nós iremos postar sobre as portas abertas, você vai fazer a mesma coisa. Pega o vídeo, faz a oração e ouve a palavra. Você vai ouvir a palavra no primeiro dia, né? E aí não sei se você quiser assistir depois para decorar mais, mas qual é o formato desse vídeo, desse conteúdo? As pregações, que lá na igreja a gente faz assim, né? Pregação e depois ora. Aqui a gente inverte. Para quê? Para que a oração já esteja no começo do vídeo e quando você clicar no vídeo já vai direto para a oração, como você vai repetir 7 vezes, e aí fica mais fácil quando você vir no segundo dia, no terceiro dia, que você já vai direto para a oração, não precisa ficar passando o vídeo todo, né? Só tem aquela introduçãozinha ali, que vai ser a mesma sempre, mas basicamente já chega na oração para ficar mais fácil. Então, todos os vídeos dessa série, que serão 4 vídeos, vão ser assim. Se você orar 7 dias ou 7 vezes no mês todo, nós vamos ter 28 orações, então. Você vai ter orado o mês todo com essas 4 ministrações e 4 orações que vão abrir as portas para você poderosamente. Então, proposta é esse, porque esses vídeos que eu estou passando aqui são ministrações semanais que a gente tem feito na igreja. E aí, a gente vai e posta aqui para vocês acompanhar, certo? E hoje, nós vamos falar aqui sobre a porta do louvor. Pensa numa mensagem bacana, top. Eu gostei muito de ministrar. E vocês também vão ser edificados agora, tá bom? E não se esqueça que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like, deixe um comentário, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Chama as pessoas para participar desse devocional semanal. E, na verdade, se torna diário, né? Porque todo dia você vai entrar e vai repetir a oração, vai se tornar diário, mas é algo semanal e vai abençoar muitas pessoas. As portas vão se abrir para a tua vida. Pode ter certeza disso, tá bom? E no final, você já sabe, tem a vinheta, que é uma edição que a gente coloca ali para a pessoa pegar os dados bancários, se quer fazer uma oferta. Esses mesmos dados, Pix, conta corrente, essas coisas, PayPal para quem está fora do Brasil, tá tudo aqui nas descrições também, tá bom? Deus abençoe você. E agora vamos para a ministração. A porta de Judá. A porta de Judá. A porta do louvor. Top, viu? Vamos lá? Onde nós estamos falando de
portas abertas. E olha, irmãos, hoje eu vou explicar para você sobre uma porta da qual você tem que abrir. Você vê que semana passada eu falei de algo pessoal, algo para nós, e hoje não vai ser diferente, né? Porque se você entender essa chave de entendimento bíblico aqui, todas as portas podem se abrir, se você assim crer, se você assim exercitar a sua fé, mediante a esse entendimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, Salmos 100, Salmos capítulo 100. Nós iremos falar sobre a porta do louvor. Olha que bacana, a porta do louvor. Vamos entender um pouquinho sobre o louvor. E o que essas expressões bíblicas vão trazer para a gente. O conhecimento, irmãos, te faz vencer, te faz prosperar. Quando você sabe algo sobre determinado assunto, você vai adquirir autoridade sobre aquilo. Então, por isso que é bom a gente entender mais sobre a palavra. Salmos de número 100, todo mundo achou aí, irmãos? Nós vamos ler a partir do versículo 1. É um salmo grande, né, como você viu aí. Muitos versículos, né? Mas contém uma revelação poderosa para a gente. Essa tradução que eu vou ler aqui é a King James atualizada, tá bom? Que diz assim, ó: um salmo para ações de graça. Aclamai com júbilo o Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, e Ele nos fez, e somos seus, seu povo e seu rebanho do seu pastoreio. Versículo 4. É onde que eu quero chegar. Entrai por suas portas, olha aí a porta. Entrai por suas portas, com quê? Com ações de graça, e em seus átrios, com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Grande esses salmos, né, irmãos? Um dos mais curtinhos que tem na Bíblia. Pois bem, o que eu quero aqui é explicar para você que quando você abre essa porta do louvor na sua vida, quando você começa a entender princípios espirituais que fazem com que a tua mente, o teu coração se alinhe à vontade de Deus, as coisas começam a mudar. Muito mais do que uma superstição religiosa, uma superstição pentecostal ou neopentecostal, nós temos que ter um entendimento bíblico. E o que eu tenho tentado fazer aqui com vocês é trazer vocês o mais perto do conhecimento bíblico e principalmente pegando lá da raiz. E no nosso caso aqui, e hoje, né, a raiz hebraica. Então, a Bíblia vai dizer, no versículo 4, entrai pelas suas portas. Entrai na presença de Deus. Entrai no mundo espiritual. Existem portas. E nós entendemos semana passada
e também é de conhecimento geral, que porta é o quê? Acesso. Porta é onde eu entro e porta também é onde eu saio. Porta eu abro para algo entrar, mas também porta eu posso restringir, fechar essa porta. Então, quando a gente fala de portas espirituais, nós estamos falando de um novo compartimento onde tem lugares espirituais que podemos acessar. Talvez, não sei se dá tempo, porque nós só temos 4 semanas para falar sobre esse tema. Talvez dê tempo de eu falar desses lugares espirituais, mas hoje eu quero ficar só falando das portas, tá? Joabe, bora lá? Põe a primeira aí, eu vou afastar aqui, irmão. Fica que nem aquelas aulas, né? Fica chatinho, não é? Essas ministração. Mas que no nome de Jesus tu aprenda alguma coisa. Tá? Então nós vemos aqui a primeira palavra, que é a palavra hebraica portas. Sha'ar. Sha'ar, como você está vendo aí, significa o que, irmãos? Uma abertura, uma porta, e também é usado como um portão. Olha a raiz aí da palavra, Sha'ar, que também significa o que, irmãos? Pensar, calcular, e as 3 letras hebraicas aqui no caso, ó, que compõem a palavra porta. Nós temos aqui Shin, Ain e Resh, tá? E se der tempo a gente fala alguma coisa das letras aqui, certo? Então, nós temos essa palavra aí. Vai, Joab, tira aí. Agora que você viu o que significa porta, o texto está dizendo que nós devemos entrar nessas portas com ações de graça. E eu quero falar, antes de falar sobre ações de graça, eu quero falar dessa porta que tem a ver com pensar. Você viu que a palavra tem a ver com pensar? Poxa, tu fala pensar com porta, não, aparentemente não tem nada a ver. Pensar, calcular, contar, tudo eu uso a mente. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, diga assim comigo, a minha mente é uma porta. E a pergunta que eu te faço é, o que tem acessado a sua mente? O que tem entrado dentro da tua mente? Dos teus pensamentos? O que tem invadido a tua imaginação? Quais os pensamentos, quais as imaginações, o que é que você tem deixado entrar na porta da tua alma ou na porta da tua mente? Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. O livro da lei era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Deus, ou o ensinamento do Senhor, os mandamentos do Senhor. Josué, tu vai ficar deixando isso entrar na tua mente, na porta da tua mente, de dia e de noite. E o que que tem? O que que tem que o restante do versículo vai dizer? E isso vai fazer os teus caminhos prosperar. Vai fazer o que, irmãos? E ele termina dizendo, e tudo que você fizer será bem sucedido. Existe um benefício de nós deixarmos a porta da nossa mente aberta para receber a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque esses mandamentos, esses ensinamentos vão fazer com que os meus caminhos prosperem. Com que tudo que eu for fazer na minha vida, profissional, amorosa, financeira, ministerial, ou o que for, tudo vai prosperar. Mas caso contrário, eu tenho deixado a porta da minha mente aberta para demônios, maus pensamentos, pecados, iniquidades, pensamentos de derrota, de fracasso.
de autocomiseração. Tem mais? Um monte de coisa negativa e ruim. Quando eu deixo essa porta aberta, não fecho ela, e qualquer coisa que não é de Deus entra, você já sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco você está uma pessoa derrotada, fracassada. Existe um texto bíblico só, muitíssimo conhecido. Quem leu aquele livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente, foi o primeiro que eu li dela, na época, muitos anos atrás. Campo de Batalha da Mente. A base do livro é Provérbios 23, 7, todo mundo sabe. Inclusive esse versículo é usado para muitas coisas. Porque Provérbios 23, 7 diz o seguinte, o comecinho do versículo. Porque como imaginou no seu coração, algumas traduções vão dizer, na sua alma, outros, na sua mente. Como imaginou no seu coração, assim ele é. A palavra imaginou aqui, adivinha que palavra que é? Shá. Que inclusive em toda a Bíblia, fora dessa Salmo 100 aqui, Shá vai ser traduzido não por porta, mas vai ser traduzido como pensar. Mas se você ler é a mesma palavra, para porta e para pensar. Só que é uma palavra ambígua. E no português, então, que uma palavra vale muitas, né? Tem muitos significados. O português é uma das línguas mais ricas que tem. Também por isso que complica a nossa vida também, que estuda. Mas amém. Então, em Provérbios 23, 7 diz, porque como o homem se imaginou, como a pessoa se imaginou, ele é. Se eu tenho pensamentos de prostituição toda hora, isso vai desencadear no meu organismo uma reação química, uma reação hormonal, daqui a pouco eu estou excitado, daqui a pouco eu quero, chegar ao final das contas, porque eu fico só pensando naquilo. Aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, eu acabo me tornando. Quando você veio para a igreja aqui hoje, você veio aqui, antes de você vir, você imaginou, eu vou lá para o culto hoje. Você pensou, imaginou estando na igreja, aonde você está. Ou seja, os seus pensamentos, eles se materializam, eles se manifestam e geram o quê? Comandos para você. E nós estamos falando de porta. Quantos pensamentos que têm dado origem a comportamentos ruins na sua vida? Porque uma coisa é a gente ficar falando só de demônio, botando culpa só no diabo, e falando o Satanás, o capiroto, a pombagira, quem mais? O tranca, o que amarra, sei lá, o diabo a quatro aí. E nós não olhamos para nós. E não lembramos que muitos desses comportamentos são a base, o alicerce para essas estruturas malignas se firmarem na nossa vida. E tudo entra por quê? Tudo entra pela porta. Tem que ter uma porta. E nós estamos falando aqui da porta da mente, dos pensamentos, Então, nós temos essa expressão. Quando eu trago para vocês aqui, muitas vezes, estou cansado de falar isso, irmãos? Toda vez que eu anoto uma palavra, assim, quando dá também para trazer uma coisa, um adicional na revelação ou no esboço, eu gosto de colocar o sentido figurado. O sentido figurado da palavra sha'ar, que agora nós temos aqui porta e também pensamento ou pensar, o sentido figurado, que é o que o autor estava pensando quando ele colocou essa palavra porta, nós temos uma tradução aqui para o português que é agir como um porteiro. Ou seja, uma pessoa que está pensando, olha a ideia do autor, do texto. Se pensar é porta,
Olha o entendimento da época. Se pensar é porta, eu vou agir como um porteiro. O que o porteiro faz, irmão? Você não entra não. Não, você pode passar. Você não entra não. Eu pode passar. É assim ou não é? Olha como é que é as coisas no hebraico. Tanto que é engraçado. Como que as coisas se conectam, né? E aí a palavra porteiro, inclusive, que é da mesma raiz semântica, é shoer. Nós temos sha'á, shoer. Olha, porteiro. E para shoer, nós temos a letra sim, vav, ain e resh. Só aumenta, na verdade, um vav em relação a sha'ar. Tá? Pois bem. Como o início da palavra sha'ar, porta, nós temos a letra sim. Sim representa o dente. Daqui a pouco eu vou colocar para você. Dente. Sim significa também mudança. Sim também significa serenidade. Sim tem a ver com ensinar. Sim tem a ver com dormir. Por isso que Shabat, Shabat, que é o sábado ou descanso, a raiz, ó, Shin, Shabat. Isso que tem a ver com descanso, com dormir, com relaxar, com estar tranquilo. Mas também nós temos a letra Shin, segundo os sábios judeus, é Esh. Esh significa fogo. Esh significa os sentimentos e as vontades que estão ardendo. Por isso que tem a ver com a mente também. Aí fala de pensamentos e sentimentos, emoções que ardem como um fogo, aquela coisa contínua, sabe? Amor e ódio são sentimentos fortes. Então, está dentro desse conceito. Mas outras palavras que a gente encontra com essa letra Shin, por exemplo, eu anotei aqui para vocês, Shir significa canção, Shar significa cântico, Shabat, já falei, né? Sábado, Shamesh, sol que brilha. Temos um monte de outras palavras que vão trazer muitos significados. E nós estamos falando apenas ainda de porta. Entrai por essa porta. Acessar a porta é acessar a mente, acessar os pensamentos, acessar aquilo que realmente vai fazer com que eu tenha uma ação. Se eu penso primeiro e depois tomo uma ação, qual é a porta que o Espírito Santo, ou Deus, quer acessar hoje na tua vida? Tua mente, teu pensamento, tuas emoções. Até aqui você entendeu? Amém? Estou tentando assim deixar bem facinho, tá? Vou pular algumas coisas que eu sei que vai me tomar tempo. Aí o Salmo diz assim, ó, entrai por essas portas, ou pela porta, com ação de graça. Põe aí, Joab, de novo, a segunda aí, ação de graça aí. Deixa eu ir para o canto aqui. Então nós temos aí a palavra hebraica para ação de graça. Ação de graça, entrai pelas portas com ação de... é a palavra toda, que inclusive é o nome de uma gravadora que grava um pessoal pentecostal aí. Não sei se você já viu. Toda. Toda significa louvor, significa gratidão, significa confissão, ação de graça, tem a ver com adoração e com um coral de adoradores. Toda nós temos a letra Tav, nós temos a letra Vav, nós temos a Dalet, que é a da semana passada, que a gente falou tanto, lembra? E nós temos aqui Rei. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tem a ver com fim de todas as coisas. Tav tem uma série de revelações. Vav é a sexta letra do alfabeto hebraico e fala sobre conexão, porque significa gancho, tá? Conexão. E também representa a letra do homem,
porque o número 6 representa o homem, porque Deus formou o homem no sexto e no sétimo descansou. Então também tem a ver. Estou dando só um resuminho para você entender por que a ação de graça tem a ver com todas essas letras. Quando eles colocam as letras em cada palavra, é porque cada coisa significa algo. Nós temos aqui o Dalet. Dalet nós aprendemos semana passada que é porta ou caminho, certo? E, por último, nós temos Re, ou rei. Se pronuncia Re ou rei. Rei é o sopro, a quinta letra do alfabeto hebraico. Significa o sopro divino, tem a ver com palavras. Lembra quando Deus disse, e haja luz e houve? Ele fala. Então o Re é isso. Se a gente pegar aqui então, ó, Tave, final das coisas. Só um resuminho, tá? Isso aqui dá para a gente interpretar por muitas e muitas coisas. O homem, que está aqui no Vav, o final se conectando ao homem, que Vav significa conexão, conectando com o quê? Com Dalet, com a porta ou com o caminho, e esse caminho que nos leva ao sopro de vida. Então, essa palavra ação de graça é uma conexão entre o homem até o sopro de vida. É mais ou menos isso. Se a gente for fazer as combinações de cada letra, nós temos aqui pelo menos umas 10 frases diferentes para a gente chegar a essa conclusão, o que representa ação de graça. O que a gente tem que fazer para entrar na presença de Deus, ou a porta, é ações de graça. Tira aí, Joab, depois nós vamos para a próxima. Aí, irmãos, foi criado um sacrifício chamado sacrifício de ação de graça. Inclusive, aquele feriado dos Estados Unidos é baseado nisso, entendeu? Só que lá eles fazem de uma forma cristã, não de uma forma judaica. Houve, então, a criação dos sacrifícios de ação de graça. E o que representa os sacrifícios de ação de graça? É quando eu quero receber algo de Deus e já vou agradecer a Ele pelaquela bênção que eu quero receber, ou quando eu recebi a dádiva, o milagre, a bênção, em forma de gratidão, eu vou e levo uma oferta para Deus. Então isso que a gente vê hoje, né, quando eu falo assim, irmãos, faz uma oferta, faz um voto de ação de graça, porque isso fala no mundo espiritual. Nós estamos falando de coisa, ó, antiga, que começou lá no Jardim do Éden. Os primeiros a fazer a ação de graça foi Caim e Abel, que levaram alimentos. Por isso que tem a ver com a oferta, o símbolo da oferta tem a ver com alimentos, que representa a humildade. Sacrifícios de libação, sacrifícios de ações de graça, até hoje eles são praticados. Porque se eu sou grato, é uma forma de eu agradecer aquilo que Deus me deu. Então, ele está dizendo assim, ó, entrai por suas portas, pelas portas de quem? Pelas portas de Deus, pelas portas do mundo espiritual. Entrai pelas suas portas com quê? Com ações de graça. Aí ele vai dizer, bora Joab, de novo, põe um átrio aí que eu tinha passado para frente e depois falei para o Joab voltar. Aí aqui começa a ficar mais interessante ainda. Se a gente quer bênção, se a gente quer vitória, se a gente quer que as portas se abram, nós temos que entender isso aqui, ó. O Ketzer. Ketzer é átrio, tá vendo aí? Ketzer significa um tribu. Qual é a primeira tradução, João, que eu anotei aqui? Tribunal. O que a gente faz num tribunal, irmão? A gente apresenta nossas causas. A gente apresenta as demandas que nós estamos pelejando, pleiteando elas. Num tribunal eu vou e levo a minha reclamação. No tribunal eu vou e levo as minhas ofensas. Porque eu quero receber o quê? Uma sentença. Uma sentença ou para o juiz me julgar a favor de mim, ou alguém que vai me apresentar para me condenar. Então a primeira tradução de Ketzer é tribunal. Mas também tem a ver com recinto, tem a ver com vila, que eu até coloquei lá entre parênteses quintal. Tem a ver também com assentamento ou um terreiro. E aqui eu coloquei, no geral, é tudo que significa um lugar fechado, um lugar restrito. Ou seja, que poucas pessoas vão acessar, que nem todo mundo vai acessar. Lembrando, ó, entrai pelas suas portas com ação de graça. Então eu já levo uma oferta. Se eu vou entrar na presença de Deus, eu levo uma oferta para Ele, já uma oferta de agradeci. Depois ele diz, acesse,
os átrios. Aqui é um mapa, irmão. Primeiro, eu entro nas portas, já vou levando a minha ação de graça, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão diante dele. Para quê? Para mim acessar o seu tribunal. As letras aqui no hebraico, Shet ou Reit, porque pode ser falado das duas formas. Por isso que eu coloquei aqui, CH e K. Porque uma letra só pode ser escrita no português, no transliterado. Dessas duas formas, com H ou com CH. Aí por isso que dificulta para a gente também quando está estudando, né? Então a primeira letra lá, que é a Shet, vai ter a ver com vida, gratidão, retidão. Por isso que tem a ver com tribunal, retidão principalmente. Retidão é alguém que é justo, que não erra. Então se você for acusar alguém num tribunal, alguém que é um Shet, uma pessoa que tem retidão, é difícil. Inclusive a outra letra, que é Tsadê, irmão, é justo, ou justiça, ou uma pessoa justa. E Reit é cabeça, é liderança. Tem um monte de coisa. Por exemplo, uma palavra que a gente gosta de falar é Rosh Hashanah. Lembra do Rosh Hashanah? Que a gente fala toda vez no Yom Kippur? Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então nós temos aqui Resh. Resh também significa a mente, os pensamentos, a liderança, tá? Então nós temos aqui vida, retidão, nós temos aqui justiça, alguém justo, e nós temos aqui a mente. Átrio é lugar, olha aí, é lugar de uma pessoa que está querendo o quê? Retidão. Retidão também pode significar misericórdia. Então eu entro no tribunal muitas vezes para pedir o quê? Misericórdia. Então é alguém que quer misericórdia, que quer alcançar justiça. E essa justiça vem a liderar ele. E aqui, irmãos, quando a gente faz as combinações das letras para encontrar a palavra, a gente, encontra várias combinações proféticas. Aí, eu botei só o significado dessa palavra, Tsadê, justo, uma pessoa justa. A imagem pictográfica de Tsadê é um anzol. Aí tu fala, meu Deus, agora mudou tudo. E anzol tem a ver com armadilha. Aí lá, caça, capturar e apanhar. Uma pessoa, irmão, que é justa, uma pessoa que é honesta, ele sempre vai fisgar, capturar e apanhar aquilo que é bom para a sua vida. Olha quantas coisas, né? Fica num tom de aula, fica meio chato, né, às vezes. Mas eu quero que você aprenda, tá? Vai, João, tira aí. Eu quero que você aprenda essas coisas. Para você não falar, não, eu vou lá naquela igreja cavode e não aprendo nada. Não é só mensagem disso aqui, não. Para você entender, tá? Aí, a palavra hebraica Ketze refere-se principalmente a um espaço fechado, porque está falando de átrio, né? É usado para descrever vários tipos de recinto, incluindo aqueles que encontramos em um ambiente doméstico, ou religioso, ou comunitário. O átrio, no contexto do tabernáculo ou do templo, geralmente se refere ao pátio externo, aonde a pessoa se reunia, ou aonde as pessoas se reuniam para adoração a Deus e para fazer sacrifícios. Também pode denotar uma vila, um assentamento, e indicar um grupo de pessoas que moram cercadas e protegidas por uma barreira protetora, ou pelo muro. Use qual expressão que tu quiser. Vou repetir. Entrai pelas portas. E eu já entro com ação de graça, porque eu quero acessar o átrio. O átrio já está dizendo, é um lugar cercado. Se ele está cercado, está dizendo que nem todo mundo pode acessar, que nem todo mundo pode entrar. E o átrio está falando de um lugar onde eu levo o meu sacrifício de ação de graça, aonde eu vou levar o meu louvor, aonde junto com pessoas que estão no mesmo propósito, eu vou adorar a Deus, vou fazer sacrifícios de adoração. Está todo mundo cansado de saber que o átrio era o primeiro lugar aonde estava o templo e também o tabernáculo. Havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo do santo. No átrio, irmão, quando você entrava no átrio, a primeira coisa que você encontrava no átrio, dava de cara, o altar do sacrifício, para você já apresentar a tua oferta. Então,
enquanto eu não passar por essa porta e me deparar com o altar do sacrifício e aprender a sacrificar a Deus o louvor, como que eu quero que as outras portas vão se abrir? Porque se nós estamos falando do tabernáculo, do templo, tem pelo menos mais 2 portas mais profundas e mais restritas ainda, de intimidade, que vai me levar à bênção. O átrio é aonde eu sacrifico, mas eu recebo também sentenças de bênção na minha vida. Quantas sentenças de milagre, de vitória você não quer receber? Eu tenho várias, que eu quero que Deus execute. Mas enquanto eu não aprender que a minha vida, o meu culto, tem que ser essa dinâmica aqui. Eu não posso sair da minha casa e vir só por vir. Participar só por participar. Eu tenho que sair da minha casa sabendo que eu tenho que carregar na minha vida, nos meus lábios, nas minhas mãos, um sacrifício de adoração para Ele. Percebe como que é os cultos das igrejas evangélicas? E o nosso aqui também? A gente começa com oração e depois vem o quê? Louvor. Porque o louvor é uma forma de sacrifício também, de adoração a Ele. Depois do louvor, aí a gente criou esse negócio da palavra e depois a gente finaliza. Mas depois é que você entrega, é que você está apto para receber. Depois que você abre essa porta chamada louvor, ou a porta do louvor, é que você vai acessar as bênçãos que Deus tem para você. Enquanto você não entender isso, as portas continuam fechadas para você. Eu falo no sentido espiritual. E se no sentido espiritual as portas estão fechadas, automaticamente na minha vida cotidiana também. Porque nada acontece na terra se não ter acontecido no céu. Antes de qualquer bênção que Deus vai liberar na tua vida aqui na terra, é porque ela já deve ter sido liberada no céu. Então, primeiro eu conquisto lá e isso se manifesta aqui. Falando ainda, eu vou pular essa parte aqui, que eu ia falar um pouco mais sobre porta. Mas, historicamente, uma porta, entrai pelas portas do átrio. Porta era o lugar onde o profeta ia para profetizar, sabia? Porque na porta de uma cidade é onde que passava o maior número de pessoas. Então, um profeta que queria trazer uma mensagem de juízo ou de bênção, sei lá, ele ia lá para a porta. Os anciões, por tradição, estou falando do Antigo Testamento, Antigo Templo, os anciões, eles se reuniam na porta das cidades para falar sobre os mandamentos e falar de coisas em relação à administração de justiça. Porque, se você não sabe, naquela época, Israel era regida por anciões, muitas vezes, por pessoas mais maduras. E até hoje, na verdade, é assim, né? Quando a gente está em dúvida de algo, nós vamos perguntar a alguém que tem mais experiência. É assim ou não é? Aí, pela palavra daquela pessoa que tem mais experiência, que talvez já passou pelaquilo que eu estou passando, eu consigo ali, através do conselho, receber alguma luz. É assim ou não é? Então, os anciões, eles iam para as portas da cidade. E o segundo grupo que ia, o terceiro grupo que ia para a porta de uma cidade, eram os comerciantes, para vender coisas. Então, nós temos aqui os comerciantes sendo um fluxo financeiro, olha a porta. Nós temos aqui a palavra profética dada pelos profetas na porta. E nós temos aqui toda a sabedoria e administrações dos anciões. Tudo falando sobre porta. E porta também representava, tinha uma importância de algo fortificado, algo forte. Algo que realmente não poderia ser acessado se não tivesse autorização. Joab, põe o outro aí para a gente ganhar tempo. Não sei nem que horas que é já. Acho que meu tempo já foi, né? É a última praticamente palavra. Então nós temos aqui ele dizendo, né? Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de adoração. Terrila. Como é que é o nome da palavra, irmão? Terrila. Então nós temos aqui terrila. Significa o quê? Louvor, canção de louvor, adoração. Eu botei ali glorificação porque terrila tem a ver também com brilhar, algo brilhoso, algo glorioso. E quando aparece na Bíblia algo brilhoso, glorioso, é algo que é para ser reconhecido. Se uma luz brilha no escuro, é para chamar a atenção de quem está no escuro. Então, o sentido da luz é isso, dentro no escuro, para chamar a atenção. A origem da palavra tem ali o verbo halal, que significa louvar, ou significa vangloriar-se. Então, nós temos aqui a letra Tav, de novo ela aqui, a última letra do alfabeto hebraico,
Nós temos aqui re novamente, ou rei, né? Quinta letra. Inclusive, eu não citei para vocês, mas por que Terrilá tem a ver com adoração? E tem re, ou rei. A imagem pictográfica de rei é um homenzinho com as mãos levantadas, é um bonequinho assim com as mãos levantadas para cima, em sinal de adoração. Então, você percebe que aqui nós temos Tav, nós temos Re, nós temos Lamed. Lamed vocês já ouviram semana passada também. Lamed é elevação, Lamed significa ensino, tudo isso, né? Então, nós temos aqui o Tav, nós temos aqui Re, e nós temos Lamed e Re. E sempre quando no hebraico aparecem duas letras, como Halal, Halal você vê que tem dois Lamed, ó. Tem dois Lamed. Temos o Re e dois. É para indicar mais ênfase ainda. Se nós estamos falando que Lamed é elevação, ou seja, é uma coisa mais elevada ainda. Então o louvor tem que ser algo muito elevado. Sempre quando no hebraico aparece duas letras assim, é para dar uma ênfase maior. Então, eu entro na porta do céu, de Deus, do mundo espiritual. Eu levo o meu sacrifício de ação de graça. Eu entro no átrio, que é a mesma coisa de eu entrar num tribunal para receber uma sentença de vitória. E diante do tribunal agora, eu estou diante do rei. O que eu vou apresentar para o rei? Eu vou apresentar para o rei Terrilá. Ou Terrila. Terrila, eu vou dar a ele o meu louvor. Eu vou dar a ele a minha adoração. Eu vou dar a ele a moeda mais valiosa no mundo espiritual. Quando o diabo, irmão, levou Jesus lá para o pináculo, lá no alto da montanha lá, o diabo mostrou assim para Jesus, ó, olha aqui Jesus, tudo isso aqui, ó, as riquezas dos homens, os governos, eu vou te dar tudo isso. Se você fazer o quê? Se prostrar e me adorar. Irmãos, a coisa mais valiosa no mundo espiritual, ou a moeda mais cara, é a adoração. É a adoração. Por isso que eu estou trazendo essas informações para falar sobre portas abertas. Porque se a gente não abrir a porta do louvor, a porta da adoração, que é o que mais interessa no mundo espiritual, como que nós queremos que as outras portas se abram na nossa vida? Se nós não sabemos nem acessar a porta da adoração, se nem conseguimos dar a Ele a adoração. E a adoração tem a ver com louvor, tem a ver com música, tem a ver com uma vida também servindo a Ele com santidade. Tem a ver com esses ritos litúrgicos aqui de levar sacrifício de ação de graça. E eu tenho vindo de uma série de ministrações que eu tenho falado para as pessoas. E indico isso para vocês também. Não vou dar ênfase, mas quem achar no Espírito, faz uma oferta no final das 4 semanas, no final das 4 ministrações, uma oferta especial e coloca o nome dessa oferta de gratidão. Coloca lá a tua bênção que você quer receber, qual porta que você quer que Deus abra e no final libera uma oferta e coloca o nome dessa oferta de gratidão. Não vou dar ênfase, mas quem achar no Espírito, faça. Porque a moeda mais valiosa no mundo espiritual é essa. O diabo quer ser adorado como Deus é adorado. Ele não está preocupado com dinheiro, com isso, ele quer adoração. Se a adoração vai envolver dinheiro, vai envolver pecado, iniquidade, um monte de coisa, não importa. O que ele quer é ser adorado como Deus é. Então, adoração tem a ver com isso. Aí, põe aí, Job, a próxima. Aquela letra Shin que a gente falou, eu botei lá, né? Expliquei para você que significa dente. Nós temos aqui outras palavras, né? O Shin, inclusive fala Shin. Aí também no hebraico tem Sim. Shin e Sim. Aí dependendo da palavra, o som é Sim e a outra é Shin, com chiado assim. Então nós temos aqui, ó, Shinha, aí já dificulta, né? O CH aqui tem som de R. Shinha, que é o quê? Alegria. Shin, canção. Shá, cântico. E também riso. Shin vem também de Shabat, descanso. Era o reencontro com Deus, quando Deus descansou. E agora a gente pode acessar esse descanso em Cristo, ou seja, a gente se reencontra com Ele novamente. Shin também é Shamesh, o sol que brilha. Põe o outro aí, Jó. Isso aqui a gente já falou um pouco e a gente não vai dar tanta ênfase. Aqui é uma curiosidade.
Nós temos aqui o nome de Deus. No hebraico, como eu sempre digo para vocês, a gente lê da direita para a esquerda. Yud, Rei, Vav, Rei. É o tetagrama que é o nome de Deus. Isso aqui é o que a gente chama de transliterado, né, em português. E aí, Yavé, Yahau, tem um doido na internet que chama Yahau, né? Ninguém sabe pronunciar exatamente como é. Essa é a verdade. E aí esse cara, inclusive, que fala que é Yahau, ele põe um monte de vídeo de rabinos falando Yahau, entendeu? Lê como se fosse Yahau. Semana passada nós falamos basicamente dessa letrinha aqui, né? Que era o Dalet. Não é? Não foi? Semana passada? Então você percebe que a mesma letra do nome de Deus, Yehudá, que é Judá, tá? Yehudá. O que mudou aqui, irmão, de uma para outra? Só que acrescentou um Dalet. E Dalet nós aprendemos semana passada que é o quê? Porta. Ou seja, no nome de Deus, adicionou uma porta. E aí se deu ao nome agora Yehudá. Judá é a porta. Diga comigo, Judá é a porta. Joabe, põe o próximo lá. Grava isso, Judá é a porta. Quem lembra o que significa Judá, irmão? Vocês lembram em português? Judá. Ei, irmão, vocês tá na cara que nem cachumba, como minha esposa disse. Não sabe? Diga assim comigo, Judá significa louvor. Ó, irmãos, ajuda. Dentro do louvor tem uma porta. Aí como que você pensa? Não, é coincidência. Deus colocou essas coisas como coincidência no hebraico. Aqui está a distribuição das tribos de Israel. Ó. Aqui é o tabernáculo, aqui era o templo, aqui era o lugar mais santo que havia. Aí aqui as tribos distribuídas. Sabe qual é a que dá acesso ao tabernáculo? Está aí, ó, Judá. É como se ele estivesse falando que era um mapa, que Judá é que dá acesso ao átrio. Nós estamos falando do Salmo 100, irmão. Entrai pelas portas do átrio. Através de quem, irmão? E Judá é o quê? Louvor. Olha como é que você fala, meu Deus do céu, essas coisas tudo é coincidência. Vai falar isso para Jeová, que foi ele que mandou distribuir tudo. Aí você percebe que tem uma ideia. Jesus é de que tribo, irmão? Judá. O nosso Salvador veio de onde? Judá. Então, o Judá é a porta do louvor. É da onde Jesus veio. Se nós não abrirmos essa porta chamada Jesus e acessar nela todas as outras portas, como que nós queremos milagres? Como que nós queremos bênção? E aqui, ó, olha o Salmo 100. Entrai pelas portas dele. Você aprendeu hoje, então, que é Judá. Entrai pela porta do louvor. Levai na mão de vocês, porque aqui, ó, aqui é o altar do sacrifício, tá? Eu entro aqui pela porta de Judá, e a primeira coisa que eu encontro é o altar do sacrifício. A imagem não está tão boa, mas dá para ter a noção. Ó, inclusive quem está morando aqui, ou quem fica aqui, é os levitas, tá? Eles eram os mais próximos, então, da presença de Deus, né? Então, entro pela porta de Judá. Primeira coisa, sacrifício de ação de graça. Sacrifício de louvor. Altar é tribunal. Inclusive, a estola sacerdotal, éfode do sacerdote, é também traduzido como estola da justiça. Porque o sacerdote tinha as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, e aquilo representava o quê? O juízo espiritual que ele exercia sobre as tribos, sobre as pessoas. Nós hoje, todos nós que estamos aqui, nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1 diz isso. Todos nós somos esse sacerdote, que devemos oferecer para ele o louvor e a adoração. E entrarmos nessas portas de louvor e de adoração. Ah, não, eu queria tanto que o apóstolo Eliseu pregasse sobre a porta do milagre financeiro. Tá bom, nós prega, irmão, não tem problema não. Ah, não, a porta da minha vida amorosa transformada. Não, a porta da cura, do milagre, do não sei o que, irmão. Eu dei essa volta toda para falar para você que a porta principal é Judá, é Jesus. E se você não entra com ações de graça, louvando, adorando, apresentando a maior ou a melhor oferta a Ele, não adianta nada. É uma coisa que eu não posso fazer por você.
Cada um tem que adorar individualmente. Eu adoro por mim. Eu apresento por mim. Você, como um sacerdote universal, vou usar essa expressão que os teólogos usam, que hoje todos nós somos um sacerdote universal, você é que tem que aprender a fazer a sua adoração. Mas, muitas vezes, ao invés de estar entrando na porta da sua mente, saar coisas boas, só entra coisas que te afastam da principal porta que é Judá, da principal porta que é Jesus. E para finalizar, lembra a última expressão, terrila? Vou ler para você. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 18. Então Josafá se ajoelhou, com o rosto ente a terra, ou ente o chão, ou rente o chão, quer dizer, rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante ao Senhor e começaram a louvar. Aí nós temos a palavra halal, louvar, e adorar ao Senhor. Versículo 19. E os levitas, da descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar, de novo a palavra halal, com grande voz ao Senhor, o Senhor Deus de Israel. Versículo 20. No outro dia, passaram um dia todo adorando, tá? Presta atenção. Eles passaram o dia todo fazendo o quê? Adorando. No dia seguinte, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Credes, sem sombra de dúvidas, no Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedido. Versículo 21. Depois de ouvir e deliberar, o povo designou cantores para louvar, de novo, halal, ao Senhor, que saísse à frente do exército. Deixa eu fazer a analogia aqui para você. Eu estou indo para uma guerra. Estou indo para o quê? Estou indo para o meu trabalho, dia a dia, irmão. Eu vou, como a gente diz, vamos matar o nosso leão diário, né? Matar o leão por dia. Então eu vou sair para o meu trabalho, vou sair para uma contratação, eu vou sair para uma entrevista de emprego, vou sair para uma consulta, sei lá, vou sair para guerrear e buscar algo para a minha vida. Use aí, faz a colocação ou a aplicação que você quiser. No caso, Josafá, ele vai sair para a guerra literal, brigar, porrada, espada, ok? E ele se levanta e diz, na frente do exército que vai brigar com espada, eu vou colocar um outro exército. E sabe que exército é esse? O exército do louvor e da adoração. Vocês vão cantando na frente e adorando a Deus. E a gente vai atrás. Nós temos aqui a adoração como uma arma de guerra. Nós temos a adoração, o louvor, sendo usado para operar milagres e dar livramento. É basicamente isso. Nós temos aqui a representação do exército literal, o exército humano, arma, espada, escudo, e nós temos um exército que não luta com armas e escudos materiais, mas sim espirituais. E a arma deles é uma coisa só, louvor e adoração. Ok? Aí, olha o que diz o texto. Ele enviou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército, vestidos de trajes sagrados,
adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já viu eu falar isso nas lives? O povo está de saco cheio, né, de ouvir eu falando isso na live. Porque eu aprendi isso há muitos anos atrás. Foi um divisor de água para mim, quando o apóstolo Gelson fala, eu falo isso sempre, né? Me passou essa tarefa. Eliseu, descobri um negócio, um altar maluco de oração, que você fica só repetindo a mesma coisa. Aí eu, numa crise financeira terrível, irmão, devendo, na época, uns 6 mil reais de aluguel. Isso dava uns 4, 5 meses de aluguel. Já estava vendo o povo entrar, e fora condomínio, né? Estava vendo a hora do povo entrar na justiça contra nós. Não sei nem como que não entrou. E eu falei para ele, ó, estou lascado, estou derrotado, tem nada, tem dinheiro, não tem perspectiva, não sei da onde. Ele falava para mim, no céu você tem, no mundo espiritual você tem, traz o que está no céu. Aí ele vai e fala isso para mim, não, faz 7 horas de jejum e oração, mas você não vai orar nada, você vai ficar só falando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia. Fiquei, irmão, nessa. 1 hora falando isso, olha a minha cabeça, ó. Meu Deus do céu, que eu tô, que maluquice. 2 horas eu já estava, ai meu Deus, ó, no final das 7 horas, eu já estava orando deitado já, na cama, um jejum, a boca seca, tanto falar esse negócio. Quando a gente foi para entregar, que a Cleise chegou no quarto para a gente orar juntos, ela viu o anjo saindo na porta. E ela me falou, eu falei, amém, se você está falando que viu o anjo, glória a Deus, eu estou ouvindo um prato de comida que eu quero comer, estou com fome. Entreguei o jejum, a gente entregou. 2 semanas depois, fui convidado pela minha mãe para fazer uma campanha na igreja dela, uma campanha de oração e de palavra. Irmãos, tinha pouquinha pessoa, e a gente fez as ministrações, levantou uma oferta, interessante, com, 30, 40 pessoas. O milagre foi tão grande, que na hora de eu contar as ofertas que tinha entrado, junto com a minha mãe, que era pastora, deu aquilo que eu devia um pouco mais. E eu não me preocupava com isso, não era para mim, eu fiz a campanha por fazer. Se ela quisesse me dar alguma oferta, e também eu não contava para ela o que eu passava, para ela não ficar preocupada. Todo mundo conhece, sabe, a maioria de vocês conhece ela, e ela tinha vários problemas emocionais, então a gente evitava levar problema para ela. E aí ela falou, sabe o que, Eliseu, você quer saber? Pega essa oferta toda para você. Eu falei, opa, é o sinal de Deus. Resultado, paguei tudo que eu devia, e ainda sobrou, que a gente saiu para comer, ainda levei a família no cinema, fazia não sei quantos anos que a gente nem ia no cinema, porque não tinha dinheiro. Depois de lá, meu canal do YouTube, que vocês, a maioria conhecem, disparou. E Deus me levantou. E aonde a gente está hoje? De lá para cá, Deus tem me abençoado, não com aquilo que a gente quer ainda, mas olha quantas portas já se abriram, quantas pessoas já conheci, quantos países já visitei, por causa que eu entendi o valor de entrar na porta do louvor e da adoração. Aí isso ficou gravado na minha alma, na minha mente, e é o que eu falo para vocês, às vezes, repetir nas campanhas que eu faço. Começa já dizendo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E ainda digo o quê? Isso é um tapa na cara de Satanás, porque quando a gente está sem dinheiro, sem nada, está doente, está morrendo, o diabo quer que o quê? Quer que você murmure, quer que você reclame, quer que você fale mal. Aí de repente você vem e diz para ele, olha, estou lascado, sem nenhum dinheiro no bolso, mas eu quero dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Estou aqui só os cacos, quase morrendo, desenganado, mas eu quero dizer que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E isso, irmão, no mundo espiritual acontece algo. Foi o que aconteceu aqui. Eles saíram na frente, o exército saiu na frente dizendo o quê? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para...
Aí sabe o que acontece no versículo 22, para a gente finalizar e orar? Quando começaram a cantar e dar louvores, aí a palavra louvores aqui, terrila, que é o que a gente viu do Salmo 100. O Senhor provocou, quem fez? O Senhor. Deus se manifestou, Deus se revelou. O Senhor provocou uma emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do monte de Siei, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram derrotados. Se eles não vão, irmão, com louvor e com adoração, se eles não entram por essa porta do agradecimento, de louvar, olha aqui, Deus não tinha se manifestado, Deus não tinha se revelado. O problema nosso, irmão, é porque a gente não dá crédito para essas coisas, que aparentemente a gente acha que é simples, aparentemente eu acho que eu estou orando por orar, aparentemente, porque eu não estou vendo, né, o que está acontecendo no mundo espiritual, e não é porque você não está vendo, mas todas as vezes que você se coloca para adorar, para fazer ações de graça, para dar a Ele com todo o seu coração esse louvor, as coisas começam a fluir na sua vida. Talvez você ainda não está vendo, mas você verá. O diabo, ele quer adoração, mas Deus também quer, porque a adoração é a porta que abre todas as outras portas. Vamos ficar de pé? Vamos fazer como esse exército aqui? O que você acha? Bora! Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.